Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Nayara Oliveira, professora no projeto Bora Estudar. Nós temos o intuito básico de transmitir nossos conceitos, todo o nosso conhecimento, para que você consiga ingressar na universidade tão sonhada. Então, vem com a gente e bora estudar! Nesta primeira aula, trabalharemos o gênero dissertativo, do tipo argumentativo, gênero mais pedido pelos principais vestibulares do nosso país. Mas antes, vale refletir um pouquinho sobre o que é dissertar. Quando dissertamos, conceituamos, discutimos uma questão, criticamos ou explicamos um assunto determinado, e esse assunto geralmente está inserido no cotidiano. É um tema delimitado que você então vai precisar organizar as suas ideias e buscar argumentos que justifiquem então um ponto de vista que você tem. E isso, claro, de forma convincente. E lembrando, também de modo conciso, porque você terá, no máximo, 30 linhas para desenvolver as suas ideias. Sendo assim, eu me remeto a uma passagem de Alice no País das Maravilhas, quando ela se depara com o gato e, perdida, questiona-o sobre o caminho a seguir. O gato lhe pergunta aonde ela quer chegar. Alice reafirma que está perdida. Então, o gato, de modo muito sábio, diz: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. A gente tem que considerar esta ideia, essa resposta tão sábia do gato, para estruturarmos o nosso texto. Mas como fazer isso? Como inserir esta ideia na nossa produção de texto? Você, antes de mais nada, precisa saber aonde você quer chegar. Por isso, precisa ler bastante sobre os assuntos do cotidiano, os assuntos atuais abordados pelas mídias, problematizados socialmente, formar uma opinião. Claro que você vai precisar ter um ponto de vista a defender. Já vou explicar para vocês o motivo, já que trabalharemos com a dissertação argumentativa. Então, você sim precisará se posicionar e depois buscar os melhores argumentos mais consistentes que vão defender a sua tese, que é o seu ponto de vista. E aí, claro, adequar o seu vocabulário de acordo com o tema, de acordo com o gênero, neste caso, dissertação. Como você desenvolverá um tema para uma banca examinadora, é preciso que você use de formalidade, seguindo as regras da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. E, posteriormente, feito isso, então você vai reler o seu texto, fazendo as correções necessárias para passar a limpo e tirar aquele 1000. E como que eu faço, então, para tirar este 1000? Como eu disse, a leitura, a observação de mundo vai ajudá-lo a agregar repertório para que você consiga desenvolver bem o tema que desconhecemos, né, lá do vestibular que você vai prestar, né? Então, é preciso que você leia sempre com criticidade, para realmente ter argumentos independente do tema que lhe for exposto, né? E desenvolvendo, estimulando a sua capacidade de sintetizar as suas ideias. Lembre-se
que você vai ter 30 linhas para desenvolver essas ideias. Eu costumo elencar 5 Cs, né? Para que a sua redação seja impecável. Você usa de criticidade, já que trabalharemos com a dissertação argumentativa. Seja claro e coerente, assim, pelo menos você já garante aí 200 pontos no critério 3 e mais 200 pontos no critério 4 do Enem, e nos outros vestibulares também você vai garantir uma boa nota sendo claro, coerente, coeso nas suas ideias, ligando um parágrafo ao outro, uma ideia à outra, trabalhando o seu texto de forma progressiva e depois resumir todas essas ideias para não exceder a quantidade limite de linhas. Para entender um pouquinho mais sobre dissertar, eu vou mostrar para vocês a diferença da dissertação expositiva, que tem como fundamento apenas transmitir uma informação sem questionamentos, sem desenvolvimento de argumentos, já que não haverá um posicionamento. Veja só esse exemplo. Perceba que no texto lido por vocês, não há o posicionamento do autor, apenas uma exposição, uma explicação sobre o nascimento de Reiki, sobre a importância e a influência dele, né, até os dias de hoje. Então, esse texto, ele é um texto considerado dissertativo, meramente expositivo. O que é pedido pelas bancas examinadoras dos principais vestibulares é a dissertação argumentativa. Então, ela será o nosso foco. Qual que é a estrutura básica de uma dissertação argumentativa? Será apresentado a você um tema, esse tema terá provavelmente uma delimitação. Em se tratando de Enem, essa delimitação será ainda mais direcionada, mais específica, e você então tem que escolher aí um lado a defender e buscar argumentos em defesa desse seu ponto de vista. Que tipo de argumento? Exemplos elucidativos, evidências, dados concretos, citações de personalidades influentes, sempre com uma visão crítica. A estrutura padrão, a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo é chamada de estrutura ortodoxa, em que há o desenvolvimento das suas ideias em 3 etapas. Na introdução, você ambienta o seu leitor sobre o assunto que você vai desenvolver, tendo em vista que o seu leitor não saiba muito sobre o assunto ou nada sobre o tema desenvolvido. Então, você faz uma apresentação do tema para o seu leitor e apresenta o seu ponto de vista para este tema, para este assunto desenvolvido. Qual é a sua visão sobre a temática, certo? Trabalharemos mais adiante em outras aulas a introdução de forma mais aprofundada, os recursos introdutórios que vocês podem utilizar e como inserir uma tese, os tipos de tese na sua introdução, ok? A segunda parte do seu texto é o desenvolvimento. Nele, você vai desenvolver os argumentos em defesa do seu ponto de vista, em defesa da sua tese, que é a ideia central do seu texto. Esses argumentos precisam estar correlacionados.
Eles precisam ser desenvolvidos a fim de defender a sua tese, porém, eles precisam agrupar-se em parágrafos equivalentes. Esses parágrafos equivalentes abordarão uma ideia central, que é chamada de tópico frasal. O tópico frasal é, então, o núcleo do seu parágrafo. O seu parágrafo deve girar em torno dessa ideia central, que será uma sustentação da sua tese. E a terceira parte é a conclusão, que é a parte final, em que haverá o fechamento do seu texto. Existem várias maneiras de você desenvolver a conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Você pode apenas sintetizar as ideias já desenvolvidas anteriormente. Você pode sustentar a sua tese fazendo uma retomada. Você pode dar uma hipótese de resolução para a problemática colocada na tese, ou aquilo que é exigência do Enem, você pode dar uma intervenção. A intervenção é o diferencial do Enem nessa parte da conclusão. O Enem pede que você desenvolva não somente ações a serem postas em prática, mas também quem as colocará em prática e o que é principal, como essas ações serão colocadas em prática, ok? Esse é o diferencial do fechamento do Enem. A estrutura básica padrão de uma dissertação argumentativa é assim, então, colocada, resumida de tal modo. Na introdução, você vai colocar mais ou menos um parágrafo, com aproximadamente 5 linhas, pode exceder um pouco, mas lembre-se que você tem, então, que organizar depois as suas ideias para que os seus demais parágrafos não sejam muito longos, tá? O desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento, geralmente oscilam entre 2 e 3 parágrafos, ok? E a sua conclusão, um parágrafo de fechamento, que também vai variar de 5 a 7 linhas, podendo se estender, e no total, você deve se atentar que o seu texto tem que ter 30 linhas. Bom, esta foi a nossa primeira aula com uma apresentação da estrutura dissertativa, mas teremos muitas coisas interessantes para abordarmos com vocês. Então, por isso, acompanhe, então, as nossas postagens, os nossos vídeos nas redes sociais e lá no YouTube, ok? Bora estudar, galera! Beijo!